semana passada foi muito interessante nossa reunião, até porque nós iniciamos um tópico novo dentro do assunto ocupar. O que a gente tem falado já há alguns meses? Sobre a nossa ocupação, posicionamento e tirar um pouco essa mentalidade de sumir, eu vou embora, eu vou desaparecer e tal, que o mundo se exploda. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o mal vai sair, que os filhos de Deus vão se levantar. Então a gente tem falado sobre essa ocupação, essa mentalidade de ocupação. E semana passada a gente iniciou as 42 estações que o povo de Israel foi parando antes de chegar lá no destino final. Eu até brinquei com o irmão Henrique, que vem de metrô. Segundo ele, são 19 estações da onde ele mora até aqui. E a gente fez uma brincadeira muito interessante. Mas, falando sério, o povo de Israel, eles não saíram do Egito e já foi parar lá na Terra Prometida. Era uma viagem muito longa. Então, eles iam parando em cada uma dessas estações. Nada mais é do que localidade. Uma localidade a gente chama de estação. E a intenção deles irem parando foi aprendendo alguma coisa até chegar lá no destino final. Assim como na nossa vida, nós também temos as nossas estações, os nossos tempos. A gente também vai aprendendo à medida que a gente vai amadurecendo. O que me preocupa é que parece que, de uma forma geral, os cristãos não têm essa noção de que tudo aquilo que eles vão passando, de que todo período ou de que todo ciclo da vida deles vai ensinando alguma coisa. Nós, como pais dessa casa, devemos pegar você, fazer você entender o que você está passando aqui e te levar para uma próxima estação, para um próximo tempo. É muito desgastante você ver pessoas que 20, 30 anos na igreja e nada muda, ela está sempre na mesma estação, ela está sempre parada na mesma situação, nos mesmos problemas, nas mesmas piadinhas, nas mesmas brincadeiras. Não progride, porque não existe uma voz que leve a pessoa para o próximo. E aqui, estudando essas paradas do povo de Israel, você vai entendendo e vai absorvendo o que a gente precisa aprender. Semana passada nós aprendemos que o ponto de partida, e a Bíblia usa essa palavra, o ponto de partida deles, foi uma cidade chamada Ramassés, que por coincidência é até o nome de um dos faraós. E Ramassés quer dizer filho do sol. Nós comparamos o sol com uma iluminação natural. Nós vemos que na vida existe a iluminação natural, a revelação natural. E existe também a de Deus. Então, muitas vezes, a gente se baseia nas coisas naturais e não nas coisas espirituais. A Bíblia diz que primeiro sim o natural, mas depois vem o espiritual. E os filhos do sol, ou os adoradores do sol, eles adoram essa iluminação natural, que não deve ser desprezada, mas que tem um propósito. Eu preciso migrar para outra. Então a gente até discutiu muito aqui a questão de que os nossos conhecimentos, os nossos diplomas, aquilo que a gente aprende é ótimo e é válido. Foi no Egito onde estava a melhor universidade do mundo daquela época. Moisés foi formado lá. Mas o que ele fez com toda essa luz que ele recebeu? Ele transferiu isso para Deus e se tornou o maior líder da Bíblia. Como Moisés não tem. Ele foi o maior, sim, líder bíblico. E até idolatrado pelos judeus, né? Ao ponto de Jesus dizer que ele era maior do que Moisés. Então, semana passada, a gente parou nessa estação Ramassés e viu que o povo saiu no primeiro mês, não foi isso? No 5º dia. E a gente aprendeu que precisa de graça para migrar. Por que muita gente que a gente conhece não consegue ir adiante, não consegue migrar? Porque não recebe a graça. Então o povo saiu no primeiro mês, no 5º dia. Isso é um símbolo das prioridades, buscar primeiro o reino e estar debaixo do ambiente da graça. É esse ambiente da graça que faz você migrar. Então o povo saiu de Ramassés e parou aonde? Vamos lá, Números 33, verso 1. Números 33, verso 1 foi o que a gente começou. Hoje nós vamos ler até o verso 5. Números 33, do 1 ao 5, você vai aprender
onde o povo parou e para onde o povo foi. Números 33, do 1 ao 5. Alguém me ajuda na leitura, respeitando o ponto. Estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor, e estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés, no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês. 15, desculpa, eu falei 5, mas foi 15, até porque a gente falou 3 vezes 5. Partiu no dia 15 e... Primeiro mês. No dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. Enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses, partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acamparam-se em Sucote. Então eles partiram de Ramassés e se acamparam aonde? Em Sucote. Então qual é a localidade que a gente vai estudar hoje? Sucote, porque semana passada eles saíram de Ramassés e agora estão aí parados em Sucote. Esse é até o verso 5, né? Então é exatamente aí que a gente vai parar. Primeiro, a palavra Sucote, que é o nome da cidade, ela tem 3 significados. Hoje a gente vai se prender em um só, tá? Que é o mais importante. Sucote quer dizer tenda ou barraca, ou ainda uma estrutura provisória. Alguém aqui já acampou em barraca? Ninguém, meu Deus. Não, o irmão ali já, os dois ali já. Barraca ou tenda ou estrutura provisória é a palavra Sucote. Então, Sucote é o nome de um local, mas o que quer dizer Sucote? Tenda, barraca ou estrutura provisória. Não sei se vocês lembram, mas o Egito era para ser um temporário, era alguma coisa que não era para ser para sempre. Acabou que o povo ficou lá 430 anos. Tudo o que é temporário na Bíblia aponta para o que é permanente. Então a Bíblia está cheia de coisas provisórias. Por exemplo, o tabernáculo, ele era uma estrutura móvel, era uma tenda e era provisório. Mas ele apontava para o que ia ser eterno, apontava para Cristo, para Deus habitar em nós. E várias outras coisas que eram estruturas temporárias que estavam apontando para o que era eterno. Existem 2 cidades com o mesmo nome, Sucote. Sucote, é isso? Sucote, né? Eu chamo de Sucote por causa da língua que eu estudei. Essa Sucote que a gente está falando é a Sucote que ficava no Egito, do qual Deus mandou o povo sair. Tem um outro verso, o verso de Êxodo, deixa eu pegar aqui para vocês, Êxodo 12, 37, que diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, não foram de carro igual você, somente homens, sem contar as crianças, ou os meninos, tá? Êxodo 12, 37. Então foi dessa cidade aí de Sucote que eles saíram. Existia uma Sucote ao leste e outra ao oeste. Então lembre-se que existiam 2 Sucotes, mas essa em questão era no Egito e foi daí que Deus mandou o povo sair. Jacó também ficou nessa cidade chamada Sucote. E olha que coisa interessante, Sucote não quer dizer tenda ou estrutura temporária. Jacó ficou temporariamente ali. Dá uma lida aí, por favor, em Gênesis 33, 17. Gênesis 33, 17. Eu vou ler aqui porque eu tenho. Diz assim: Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas. Olha a ideia do local. Para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar de Sucote. Então, por que a cidade se chamava Sucote?
Por causa das cabanas temporárias. A ideia de Sucote, prende isso, é temporário. Alguma coisa que não é para sempre. Eu estou aqui, mas isso não quer dizer que eu vou ficar aqui para sempre. Essa é a ideia de Sucote. Lembram da festa dos tabernáculos? Como era comemorada a festa dos tabernáculos? O povo tinha que sair e ficar onde? Em tendas. Sabe qual é o nome original dessa festa? Festa de Sucote. Por que é festa de Sucote? Porque Sucote é uma tenda temporária. Onde está escrito isso que o povo ficava? Só as referências não vou ler, embora os textos estão aqui. Deuteronômio 16, do 13 ao 16. Levíticos 23, do 34, verso 34, verso 42 e verso 43. Olha que coisa interessante, que lá em Levíticos 23, deixa eu pegar aqui também, Levítico 23, 34 e o verso 42 e 43, diz que o povo habitava em tendas durante 7 dias. O povo habitava em tendas durante 7 dias. E isso devia ser feito de geração em geração, para que o povo lembrasse de que Deus tirou eles do Egito, mas que aquilo ali, aquela passagem até chegar à Terra Prometida, era temporário. E o interessante é que diz que eles saíram. Lembra que na Bíblia números são importantes e as coisas não estão escritas ali por acaso. O povo saiu de Sucote no 15º mês, mês 15, confere? Mês 15, está escrito isso em Levíticos 23, no verso 34. No dia 15 do sétimo mês, isso. Na verdade era no dia 15 do mês 7, 15 do 7, confere? Eles saíram no dia 15 do mês 7, novamente 15 múltiplo de 5, 5 é o número da graça e 7 é o número da perfeição de Deus. Essas coisas não são à toa, elas eram sinais para Deus. Mais uma vez, nós precisamos da graça para conseguir migrar do que é temporário para o que é permanente. A questão é que nessa cidade Sucote, que quer dizer tendas ou estruturas temporárias, existem lições ali. Existem coisas que são transitórias. Mas sabe o que a gente faz com uma coisa que é temporária? O que a gente faz com ela? A gente perpetua. Quer ver? Eu tô morando aqui, mas é só por um tempo. O que acaba acontecendo? Fala pra mim. Ninguém sabe o que acaba acontecendo. Você permanece. Passa anos e anos e anos, aquilo que era para ser transitório se torna eterno. Então, as lições de Sucote é o seguinte: existem coisas que são transitórias, temporárias, igual o Sucote. Jacó fez a tendinha dele ali, mas isso não quer dizer que ele ficou ali. Era para passar, era só por um tempo. E existem 6 coisas na nossa vida que elas são temporárias, mas acaba que a gente perpetua. Então vamos aprender essas 6 coisas que elas são transitórias, igual Sucote. É para passar, gente, em nome de Jesus, não é para ficar, é para passar. E sem querer a gente faz disso permanente. Primeira coisa que é temporário, igual Sucote, é para passar. Alguns relacionamentos, eles são temporários. Outros são para a vida inteira. Existem relacionamentos que vêm na nossa vida por um motivo, por um tempo. Isso não quer dizer que vai ser para sempre. Jesus falou que ele estaria conosco todos os dias, para sempre, amém? Mateus 28, 20. Eis que estarei convosco todos os dias, para sempre. Só que a mesma Bíblia que diz que Jesus vai estar com a gente para sempre, ela também te mostra que existem relacionamentos que são por um tempo. É o texto clássico, Eclesiastes 3, do 1 ao 5.
que diz assim: há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, tempo de coisa. Aí tem um dos versos que eu não sei qual é, que diz assim: tem tempo de ficar junto, mas também tem tempo de quê? De separar. Então, por que a gente começa a passar certos problemas? Porque existem certos relacionamentos, amizades, vínculos, conexões, que elas são temporárias, ela é por um tempo. Mas na nossa cabeça, a gente quer que aquilo seja o quê? Para sempre. E aí alguma coisa que é para passar, alguém que é para passar pela sua vida, te ensinar, ser bom sim, mas tem que ir adiante, você prende. E aí começam os problemas. Então, Zucote te ensina que tem coisa que é temporário. Tem trabalho, gente, que é temporário. A gente quer ficar no trabalho, nos relacionamentos, em lugar. Então, a partir de agora, coloca na sua cabeça o seguinte: Zucote me ensina que tem coisa que passa. Não é para ficar para sempre. É temporário. Igual aquelas tendas, as barraquinhas que o povo ficava. Jesus veio para a nossa vida para ficar para sempre. Mas muitos outros relacionamentos são temporários. E o exemplo é Eclesiastes 3, do 1 ao 5. Há tempo para todas as coisas. Se há um tempo, está dizendo que tem um início e tem um fim. Tem um período determinado, não é para sempre. E Jesus falou: eu vou estar com vocês para sempre. Tem uma versão que diz até a consumação dos séculos, que eu acho bem interessante. Então, existem relacionamentos que eles são o quê? Temporários, igual Zucote. Eu estou em Zucote. Isso não quer dizer que eu vou ficar em Zucote para sempre. Amém? Claro? Objetivo? Vamos para a segunda situação, que é temporário e a gente acaba eternizando. Abre aí para mim 2 Coríntios 4:17. O que é que 2 Coríntios 4:17 vai dizer que é temporário, mas muitas vezes a gente perpetua? 2 Coríntios 4:17. Por quê? Ninguém achou? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Porque a nossa leve e o que é uma coisa momentânea? Ela vai passar. Então, existem relacionamentos que são, sim, temporários, mas existem situações, ou melhor, tribulações, ou melhor, problemas, que eles são temporários. A Bíblia diz: porque a nossa leve e momentânea, é por um momento que eu estou nesse período de aflição, de luta, de dor, de perturbação. Só que sabe o que a gente acaba fazendo? Perpetua uma coisa que é temporária. Quem nunca ouviu os irmãozinhos falar: irmão, tô numa prova, irmão, tô numa tribulação, ora por mim, e vigia aí por mim, vamos no monte comigo. A cabeça do cristão parece que ele tem que andar de prova em prova, de luta em luta, até a consumação dos séculos. Mas sabe por quê? Porque ele começa a perpetuar uma coisa que é para ser temporária. E aí, sabe o que começa a acontecer com a gente sem querer? Quando você está na benção, quando você está feliz, quando o dinheiro está sobrando no bolso, quando você está assim relaxado, começa a pensar assim: tem alguma coisa errada. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Ai, meu Deus, daqui a pouco Satanás vai levantar uma prova, vai acontecer. Aí acontece alguma coisa, você diz: tá vendo? Eu não disse? Tava bom demais para ser verdade. Por que a gente tem esse negócio de que eu tenho que estar na prova, de que eu tenho que estar ruim, de que eu tenho que estar com dificuldade? Se a Bíblia diz que a nossa tribulação, ela é momentânea, tem um momento. Eu estou sofrendo, eu estou chorando, mas não vai ser para sempre, não. Amanhã a gente vai levantar, amanhã você vai conseguir. Hoje não deu certo, mas amanhã dá. Tira da sua cabeça esse negócio que você foi feito para sofrer. Você foi feito para chorar, você foi feito para dar errado. A Bíblia diz que é momentânea. Sofrimento não é eterno. Sofrimento passa. Hoje a irmã Zé está com a dor na coluna, mas em nome de Jesus ela não vai ficar assim para sempre.
Porque a tribulação ela é momentânea. Mas a gente gosta de sofrer. A gente gosta de chorar. A gente gosta de... E quando o negócio tá bom, dá até aquele medinho. Que tá dando tudo certo. Ai, vai que, sei lá, né? Tá repreendido em nome de Jesus. Zucote é temporário. Sofrimento existe, mas é temporário. Pare de perpetuar uma coisa que é temporária. Tem gente que pega um sofrimento e o que ele faz? Carrega aquela cruz para sempre. Mas a Bíblia diz que sofrimento, que tribulação são temporários, são transitórios, são zucote. Tô chorando hoje, mas amanhã eu vou sorrir, vai passar. Então pare de perpetuar os seus sofrimentos, porque sofrimento é temporário, é zucote e não é para sempre. Amém? Vamos para o próximo. Então, relacionamentos podem ser temporários. Tribulação, a Bíblia diz que é temporário, não é para sempre, seu sofrimento vai passar. Número 3, o que é temporário? Assustem, mas isso aqui é transitório. O céu e a terra. Essa dimensão aqui que a gente está vivendo hoje, de céu e terra, ela é temporária, isso vai passar. É muito bom, mas vai passar. Vamos ver lá. 2 Coríntios 4,18. 2 Coríntios 4,18. E tem outros versos também. 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, as coisas que se veem, elas são o quê? Elas são temporárias. E as que não se veem, você vê o céu? Você vê a terra? Você vê esse mundo? Mas isso é temporário. Vamos ver um outro verso. Mateus 5,18 diz que o céu e a terra passarão. Mateus 5,18. Céu e terra vai passar. Essa dimensão que a gente vive hoje, embora muito boa, ela é temporária, ela é zucote. Um dia isso vai acabar. Essa dimensão, tá? Que eu estou dizendo, essa dimensão do céu e terra. O que diz Mateus 5,18? Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então está dizendo que essa dimensão de céu e terra vai passar? Sim. É muito bom, vamos curtir, mas essa dimensão aqui vai passar. Deixa eu falar mais claro. Existem mundos que não são nessa dimensão aqui, tá? Você está vivo hoje aqui. Mas um dia isso vai passar, vai acabar. A questão que eu preciso fazer você entender é o seguinte. Essa dimensão que a gente vive hoje de céu e terra, ela é temporária. Porque ela vai passar e virá uma outra dimensão, que muitos chamam de pós-morte. Mas sabe o que acontece com a gente? Deixa eu falar bem claro. Os mundos dessa dimensão e o mundo de uma outra dimensão, que nós chamamos de espiritual ou pós-morte, eles não interagem. Então, essa dimensão aqui, ela não interage com uma outra dimensão. Só que a gente fica vendo esses filmes que a pessoa morre, vai, volta, tá lá, tá cá. Aí sabe o que acontece com a gente? Quem aqui nunca pensou, nunca disse assim, ó, da onde é que a pessoa amada lá estiver, ela tá vendo a gente aqui nesse momento? Sim ou não, gente? Não, meu papai, onde ele estiver, ele está feliz porque ele está me vendo aqui, ele está vendo que a gente está bem. Deixa eu tirar essa chupetinha, essa ilusão da sua cabeça. Os mundos não interagem. Os vivos fazem parte do mundo dos vivos. E os mortos fazem parte do mundo dos mortos. Então eu estou vivendo hoje nessa dimensão aqui, de céu e terra, que a Bíblia diz que vai passar. Eu não posso achar que estando aqui eu interajo com uma outra dimensão. O
filme Matrix era isso, gente? Ele interagia entre mundos, não é isso? Ele interagia entre dimensões diferentes. E aí acaba que a gente, sem querer, traz isso para o nosso dia a dia. Ai, da onde quer que não sei quem esteja, ele está me vendo, ele está interagindo. Não. Existem duas dimensões, dimensão céu e terra, que não interagem com uma outra dimensão. E a Bíblia diz que essa dimensão que a gente está aqui hoje, ela vai passar. Eu hoje estou aqui viva, mas amanhã pode ser que eu não esteja. Dói, é estranho, mas eu preciso entender. Zucote é temporário. Por melhor que a vida seja aqui, eu preciso entender que existe uma outra dimensão. E é por isso que nós nos conectamos com Deus Pai. Porque quer vivamos, completa comigo, quer morramos, nós somos de quem? Do Senhor. Quer eu esteja nessa dimensão aqui, que vai passar. Quer eu esteja na outra dimensão, eu sou de quem? Do Senhor. Eu não preciso ter medo. Eu só preciso entender que essa dimensão aqui é temporária. É zucote. Ela vai passar. E eu preciso me atentar para uma dimensão que é eterna. Então, relacionamentos são temporários, tribulações são temporárias, essa dimensão de céu e terra é temporário, mas existe uma outra coisa que é temporário, que é zucote. O ser humano com a sua força. Hoje a gente está forte, saudável, no crossfit, aleluia, na ginástica, na barriguinha sarada, mas um dia isso vai passar. Amém, igreja? Fala pra mim. Já passou, já passou. Como é que é aquele negócio que fala mesmo? Que hoje eu sou não sei o que lá, amanhã tiririca do brejo, como é que é? Já fui flor do campo, a igreja sabe que hoje eu sou o quê? Tiririca do brejo. Por mais que a gente não goste, gente, a Bíblia diz que é vã, que passa. Por isso é que a gente não deve casar porque a pessoa é bonitinha, porque a pessoa é isso, porque hoje é, mas sabe o que vai acontecer amanhã? Vai passar. Então a força do nosso corpo, a beleza que a gente tem, isso tudo é bom. Mas deixa de ser besta, bota na tua cabeça que isso vai passar. Isso é zicote. Hoje você está ótimo, mas amanhã... desculpa, gente, eu sei que vocês queriam que eu estivesse dizendo aqui, ô glória, não sei o que, não. Eu só estou te ensinando que tem coisas que são zucote. Elas são boas, mas elas são temporárias. Então aproveita, porque daqui a pouco vai chegar a idade do quê? Artrite, artrose, qual é o nome, gente? É isso mesmo? Artrite, artrose, não? Artrite, artrose, osteoporose, zucote. É, porque em português é sucote. Mas como eu fico falando o raio do inglês, na minha cabeça eu chamo de zucote. Mas é sucote, o nome da cidade em português. Então vamos lá, peraí, o corpite, a força que a gente tem, ela é zucote, ela é temporária. Ela pode estar hoje e pode não estar amanhã. Mas quem é fortão, quem é sarado, quem tá cheio de saúde, acha que vai ficar assim o quê? Forever. Não vai ficar assim forever. Só o Arnold Schwarzenegger que é forte forever. O bichinho tá velho, mas tá, né? Mais de 70 anos, se eu não me engano. E continua com o corpo forte. Só ele. O restante é zucote, vai passar. A rainha da Inglaterra também. Tá velhinha ali forever, gente, no trono. A velhinha não passa. Ela tá forte. Né? A vovó também tá forte ali, a vovó. Existem sim pessoas que você diz, meu Deus, essa pessoa é eterna, né? Vai pra sempre. Continua velhinho, mais forte. Mas a realidade é que a força do corpo, ela passa. A força do corpo passa. Vamos ver os textos, tem vários textos. Me ajudem, eu não peguei as referências, não estou com elas escritas. Vocês precisam me ajudar, tá? A força humana é zucote, ela passa. 2 Coríntios 5:1. 2 Coríntios 5:1. Salmos 103, 15 e 16.
Salmos 49, 12. A força humana, ela passa. 2 Coríntios 5, 1. Salmo 103, 15 e 16. E Salmo 49, 12. A força passa. Alguém lê para mim rápido? 2 Coríntios 5, 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus o edifício, uma casa não feita por mãos eterna no céu. Se essa casa aqui, ó, perecer, eu tenho em Deus uma casa, uma estrutura que não é feita por mãos humanas. Essa casa, essa força aqui, vai passar. Salmo 103, 15 e 16. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce. Olha a flor do campo aí. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Passa, né? Igual o vento. Vai passar. E Salmo 49, 12. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes, é como os animais que perecem. Todavia, o quê? O homem que está em honra não permanece. Antes, é como os animais que perecem. Então, o homem, ele é como os animais que perecem. Então, você é forte, muito bem, cuide sim da sua saúde, do seu corpo, da sua alimentação. Mas coloca na sua cabeça que isso é temporário, que é zucote e que vai passar. Até porque tem gente que acha que vai ficar fortinho, jovem, forever young. Não procede. Então, relacionamentos, situações, essa dimensão de céu e terra, a força humana. Faltam mais 2. O que é mais temporário? Quais as outras coisas que são temporárias na nossa vida? O nosso estado financeiro. Estado financeiro não é para sempre não, gente. Não é para sempre. Tem um texto lindo, não sei como é que está a versão de vocês, mas vamos ver aí. Estado financeiro é passageiro. Deixa eu esclarecer isso aqui. Olha só. Não ter dinheiro, viver no miserê, é passageiro. Porque se você se levantar, correr atrás, ter um bom planejamento financeiro, trabalhar, economizar, parar de gastar dinheiro com bobeira, você sai daquele estado de miserê. Parece que crente gosta, né, de viver na pobreza o tempo inteiro. Filhos de Deus precisam saber se tirar desse estado miserável de desgraça financeira. A gente pode sair dele, eu não tenho que ficar ali para sempre. Uma outra situação também, o bem-estar financeiro, muito dinheiro, muitas finanças, e tá sobrando, também é passageiro. Quantos países quebraram depois de estar lá em cima? Quantas pessoas que ganharam na loto, tiveram muito dinheiro, hoje estão na miséria? Quantos jogadores de futebol ganharam milhares e milhares de dólares e hoje estão na pobreza? Então eu preciso entender que estado financeiro bom ou ruim, ele é transitório. Então, se tenho muito dinheiro, aprenda que existe um futuro, que você pode não ficar assim para sempre. Lembra de uma quebradeira que houve nos Estados Unidos? Quebrou. Recuperou? Sim, mas o que eu quero mostrar, não é porque tem que vai ter para sempre, porque passa. Assim como pessoas que estavam em extrema pobreza, não ficaram ali para sempre, conseguiram se levantar. O mundo do business te mostra que finanças é variável. Cabe a nós ter sabedoria para estar equilibrado, nem pouco, nem extremo, mas eu sei viver na vida balanceada, porque finanças são temporárias. Olha que texto bonito. Provérbios 23, 4 e 5. Alguém lê, vamos ver se tem... A minha versão diz, não esgote as suas forças. 23, 4 e 5. Não te canses para enriqueceres. Dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura fitará os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Olha como é que a minha versão está escrito. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso.
as riquezas desaparecem. Assim como você as contempla, elas criam asas e voam, igual o Red Bull. Ela tá escrito isso, tá escrito cria asa e voa. Então, o que eu preciso entender? Que estado financeiro é zucote. Quando eu falo estado financeiro, eu não estou definindo quais os estados. E eu te dei 2 exemplos. A extrema pobreza, ela pode ser sim temporária. Não é porque eu nasci pobre que eu tenho que morrer pobre. Não é porque eu estou sem dinheiro que eu tenho que ficar assim para sempre. Quem acredita nisso são os hindus, castas. Você nasceu ali, você não pode sair dali. Karma, casta, não é casta mesmo, sistema de casta. Em nome de Jesus, nós não acreditamos nisso. Você é pobre, você pode levantar. Ninguém está dizendo que você tem que ser pobre para sempre, porque finanças são temporárias. Agora vamos para o outro extremo. Estados Unidos da América, país de primeiro mundo. Ninguém bate a economia deles. Querendo você ou não, gostando você ou não, é a primeira economia do mundo. Isso não quer dizer que eles não possam quebrar, porque a história prova que eles já quebraram várias vezes, mas levantaram, se reergueram e bola para frente na economia. Então, o que eu estou ensinando? Que estado financeiro é zucote. Você precisa ter a sabedoria de Deus para viver uma vida equilibrada, balanceada. Isso não quer dizer que se for pobre vai ser pobre para sempre e que se for rico vai ser rico para sempre. Porque estado financeiro é temporário, é zucote. É lá em cima, é aqui embaixo, é o que eles chamam de variação. Ela vai variando, um país está no alto, depois desce, uma economia está no alto, depois desce, um preço está alto, mas depois desce. Você precisa ter sabedoria para equilibrar. E por último, o que mais é zucote, gente? Passa, isso é temporário. Os reinos ou os governos deste mundo, eles são temporários. Os reinos ou o governo desse mundo, eles são temporários. Só existe um governo que é para sempre. Daniel 7,14. Lê aí, Daniel 7,14. Esse governo, ele é para sempre. Mas todos os outros são temporários. Eles passam. E eu preciso falar um pouquinho mais sobre isso. Daniel 7,14. Qual é o governo que é para sempre? Aleluia. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Aleluia. Esse reino é o único. É o único. Está escrito aí na sua versão. Ele é o único. Que ele não precisa ser restituído, porque ele não passa, ele é para sempre. Esse é o governo de Deus. Tirando o governo de Deus, todos os outros governos são temporários. A gente esquece que em países democráticos, eu não sei se todos são 4 em 4 anos, mas não são não, né? Existem países que são 5. Mas o que eu quero dizer é que você pode ter um excelente presidente, um excelente governador, um excelente prefeito, mas vai passar. Primeiro-ministro, excelente. Até a rainha da Inglaterra, que a gente acha que ela é eterna, um dia vai passar, um dia vai acabar. Então a gente precisa entender que por melhor que um governo seja, por melhor que uma administração seja, melhor ou pior, vai passar. Imagina esses países que estão sendo perseguidos, bombardeados, em guerras. Um dia aquele ditador, um dia aquele governo, um dia aquela política vai passar. E a gente fica brigando, Bolsonaro e Lula, esquerda e direita. Para de ser besta, vai passar isso tudo. Tem tempo, é temporário, é zucote. Só o governo de Deus, só o domínio de Deus é para sempre. Então, por melhor que a administração de um país, de uma cidade, de uma empresa seja, vai passar. Eu lembro de uma frase popular que dizia assim: tudo que está ruim pode piorar. Cuidado, porque passa. Passa aquele governo, passa aquela gerência,
passa aquela administração, vai passar. A gente fica se matando, brigando, criando rixinha, ou sendo até soberbo, né? Porque o meu país é muito bom, porque o Donald Trump está arrasando no governo dos Estados Unidos financeiramente. Mas vou falar para você, vai bem passar. Daqui a pouco vai vir eleição aí e nada garante que ele vai ficar no lugar. Eu preciso entender que governos desse mundo são transitórios, são zucote. Só tem um governo que a Bíblia diz que é para sempre. E esse é o governo de Deus, que está dentro de nós. Então, o povo de Israel saiu do Egito, parou em Ramassés, saiu de Ramassés, parou em Zucote. E qual é a lição de Zucote? Temporário, vai passar. Zucote vai passar, o povo não ficou ali. E dentre isso você viu relacionamentos que são provisórios, temporários, passa. Você viu tribulação, problemas, situações ruins, elas vão passar. Você não vai chorar para sempre. Você viu que céu e terra, essa dimensão aqui que a gente vive hoje, ela passa também. Ela é transitória, ela é temporária. Você viu que a força humana, ela passa. Hoje somos fortes, somos jovens, mas vai passar, não vai ficar assim para sempre. Quem dera, né, Jesus? Não vai passar. Você viu que estado financeiro é transitório, ele passa, ele muda. Não é rico, vai ser rico para sempre, não é pobre, vai ser pobre para sempre. Move, há uma mobilidade temporária, transitória. E por último, você viu que os governos desse mundo, ou os reinos desse mundo, eles são temporários, por melhores que sejam, por piores que sejam, vão passar. Só o reino de Deus é para sempre. Amém? Que Deus te abençoe e que a gente saia desse zucote, ou sucote, como, né, zucote, ou sucote, ou zucote. Para mim é mais fácil falar zu do que falar su. Mas que você entenda que isso é temporário e que você persiga, o que você busque, as coisas que são eternas, as coisas que não vão passar. Porque a Bíblia diz que passem céu e terra, mas a minha palavra não há de passar. Amém? Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.